Bem, pessoal, aqui, né, a gente vai aprender a calcular a distância entre uma reta e um plano, tá? Como sempre, quando a gente tem dois conjuntos, né, ou seja, dos dois objetos, né, que a gente quer calcular a distância é um ponto, então a gente precisa dizer como é que a gente calcula, né? Então, nesse caso, a distância entre uma reta, né, e um plano vai ser definida como sendo novamente o mínimo entre todas as distâncias possíveis, né, desde que a gente pegue um ponto na reta e o outro ponto no plano, tá? Então a gente pega o mínimo dessas distâncias e isso para a gente vai ser considerada a distância entre a reta e o plano. Muito bem, então deixa eu fazer uma observação que é similar a uma que eu já fiz no caso em que a gente estava estudando a distância entre dois planos, né? Que é o que? Se acontecer que a reta e o plano se intersectam, né? Tá certo? Então, como que isso poderia acontecer, né? De dois jeitos. Primeiro, a reta poderia, como eu digo, né, furar o plano, né? Ou seja, ela poderia cortar o plano. Nem precisa ser 90 graus aqui, basta que elas se intersectem em um ponto, né? A reta e o plano. Tá? Então, esse ponto aqui é um ponto de interseção. E outra situação que poderia acontecer também seria que a reta esteja inteiramente contida dentro do plano. Aqui elas se intersectam, né? Mas a reta não está contida. E aqui se intersectam porque a reta está contida. Então, todo ponto da reta é do plano também. Tá bom? Muito bem. Então, nesse caso, o que aconteceria? A gente poderia, né, em qualquer dos casos, pegar um ponto que viva tanto na reta quanto no plano. E, portanto, quando nós calculássemos a distância entre esses dois pontos, tá bom? Entre esses dois pontos, que na verdade são o mesmo, né? O resultado seria zero, e sendo zero, bom, é o mínimo possível, né? Não tem nenhuma distância menor do que zero. Logo, a distância entre a reta e o plano, nesse caso, seria zero, tá? Então, entre a reta e o plano, seria zero, tá? Nesse caso. Então, nos resta, né, estudar quando que isso aqui acontece, tá certo? E quando não acontecer, a gente tem que dar um jeito de calcular a distância, tá bom? Então, deixa eu explicar isso. Tá, pessoal, então vamos pensar agora como calcular, né, a distância entre uma reta e um plano, né? Tá bom? Para isso, imagina que nós conheçamos, né, um vetor normal ao plano, por exemplo, né, se nós temos acesso a uma equação cartesiana desse plano, ou equação paramétrica mesmo, né? Daí a gente precisa trabalhar um pouco mais para encontrar o vetor normal, tá? E suponho que nós conheçamos também um vetor paralelo à reta E, que também pode ser obtido fácil, né? Se nós temos a equação paramétrica, e se não, tem que trabalhar um pouco mais. Muito bem, então imagina que a gente já conheça esses dois dados aqui, né? Então a gente vai lá e calcula o produto interno entre esses dois vetores, tá bom? Então o nosso procedimento vai mudar de acordo com esse resultado, se der diferente de zero, né, ou se der igual a zero. Então, pensa só, né, digamos que dê diferente de zero. O que isso quer dizer geometricamente, né? Tá certo? Veja, isso significa... Deixa eu voltar ali no meu desenho, tá? Aquela explicação ali de cima. Então, veja, aqui, tá? Nesse caso, o vetor normal, a reta seria, o vetor normal plano, desculpa, seria esse, né? N, tá? E aqui, bom, não precisa ser, né, perpendicular, talvez eu faça um outro desenho agora para explicar, tá? Mas imagina aqui um vetor paralelo à reta, né? Então, o que acontece? Eles têm a mesma direção aqui, parece, né? Porque está parecendo perpendicular, embora não precise ser, já enfatizei, né? Tá? Então, nesse caso, os dois, eles não têm produto interno zero, né? Porque eles só teriam produto interno igual a zero se fossem ortogonais. Deixa eu colocar aqui um outro desenho, né, para ilustrar um pouco melhor. Então, aqui poderia ser uma situação assim, né, nesse caso. Tá? Poderia ser isso, né? Aí o plano, tá? E uma reta que, bom, que fure esse plano, né? Então, ela vai... Então, quando a gente vai tentar desenhar o vetor normal, o plano, vou botar aqui em vermelho, né? Tá? E o vetor paralelo à reta, vou colocar
colocar em azul. Esses dois eles não vão ser perpendiculares e, portanto, essa reta, né, vai ter que furar o plano em algum lugar. Tá? Então, nesse caso, bom, é um caso particular no qual a interseção entre a reta e o plano é diferente do vazio. E, portanto, conforme nós já discutimos, né, isso aqui implica que R interseção plano igual ao vazio, diferente do vazio, desculpem, e isso implica que a distância entre R e o plano é zero. Tá? Então, esse é o caso fácil, né? Quando os dois são perpendiculares, o vetor normal, tá, e o vetor diretor da reta, então duas situações podem acontecer. Vou tentar desenhar aqui também. Duas situações podem acontecer. Ou pode acontecer, tá, que a reta esteja contida no plano. Tá? Vejam que esse é um caso, né? Porque veja quem seria um vetor paralelo aqui, seria esse sujeito, tá? E quem seria um vetor normal? Bom, seria esse daqui, né? Então, o ângulo entre eles é 90 e, portanto, o produto interno aqui é zero. Mas poderia também acontecer uma situação diferente, né? Que é um pouco mais difícil de desenhar. Mas imagina só, né? Imagina que a reta, ela passa, por exemplo, né? Digamos, fora do plano, mas sendo paralela a esse plano. Tá? Então, digamos, ela está um andar acima, né? No certo sentido. Então, nesse caso, quando a gente desenha um vetor paralelo a essa reta, esse aqui, né? E desenha um vetor normal ao plano, eles ainda, né? Esse sujeito aqui e esse sujeito aqui, quando a gente coloca eles juntos, né? O ângulo é 90 e, portanto, o produto interno é zero, tá bom? Mas desse jeito, nessa situação aqui, a distância vai ser positiva, enquanto aqui a distância vai ser zero. Só que não tem problema, porque nos dois casos, nas duas situações aqui, a gente consegue calcular do seguinte jeito, né? Bom, nesse caso, a distância entre a reta e o plano vai ser a mesma coisa que a distância entre um ponto A e o plano, tá? Para qualquer, vou botar assim, qualquer A que viva na reta, certo? Então, olha só, por exemplo, né, se essa reta estivesse dentro do plano e tu pegasse um ponto da reta, né, então quando calculasse essa distância até o plano, né, tá, como está sendo indicado aqui, o resultado seria zero, e bom, é o de esperar, né, porque a reta estaria contida no plano. Por outro lado, se não é o caso, né, a gente pega um ponto aqui, né, na reta e calcula a distância até o plano. E essa distância vai ser a mesma, não interessa qual é o ponto A que a gente pega na reta, por quê? Porque a reta é paralela ao plano, né? Ela não muda a distância de nenhum ponto até o plano, ela não está inclinada com relação ao plano, tá bom? Então, essa aqui é o jeito de calcular quando os dois vetores, né, um paralelo à reta e um normal ao plano, são perpendiculares, tá bom? Então, agora vamos fazer um exemplo. Tá, pessoal? Considere então esse exemplo, né? Pede para calcular a distância entre a reta R e o plano π nos casos abaixo, tá bom? Aqui eu vou fazer um por vez, né? Tá, então, o caso A te dá esse plano e te dá essa reta. Tá? Então, eu vou fazer, vamos fazer do jeito que a gente tinha comentado, tá bom? Então, para fazer isso, o que eu vou precisar, né? Eu vou precisar um vetor que seja paralelo à nossa reta. Então, o vetor paralelo à nossa reta pode ser obtido, nesse caso, fazendo o quê, né? Fazendo o produto vetorial dessas duas equações de plano, tá bom? Que aparecem aqui na nossa, definindo essa reta, né? Tá? Então, o que a gente faz? Vamos lá, né? 4, 6, deixa eu colocar assim, né? É 1, é 2, é 3, vou fazer assim diretamente, 4, 6 e 0, que é o coeficiente de z, né? Tá? E aqui 1, 4 e 1, que é o coeficiente de z. Tá? Tem que calcular esse produto vetorial aqui. Quando a gente calcula esse produto vetorial, vamos lá, né?
é 1 que multiplica 6, tá? Menos é 2 que multiplica quanto, né? Vamos lá, o que vai ficar, né? Vai ficar 4 menos 0, então 4, tá? E é 3 que multiplica o quê? Vamos lá, 4 vezes 4 dá 16, menos 6, 10. Tá bom? Então, o nosso vetor aqui ficou como sendo 6, menos 4 e 10. Tá? Esse aqui é um vetor paralelo à nossa reta R. Então, o que a gente consegue ver, né? Vamos lá. Quando nós fazemos o produto, agora o produto interno, né? Vamos lá, vamos fazer o produto interno entre o R, tá? E o vetor normal Aπ. Tá? O vetor normal Aπ, nesse caso, ele é quem? Ele é o vetor 2, 3, 0. Normal Aπ. Tá? Então, vai ficar quanto, né? Vamos fazer a conta aqui, vai ficar, ó, tem que ser 6 vezes 2, 12. Coordenada a coordenada, né? Mais 3 vezes menos 4, menos 12. Mais 0 vezes 10, 0. Ou seja, o resultado total deu 0. Então, pode acontecer duas coisas, né? Ou a reta R, tá? Conforme nós vimos, ou ela é paralela e está fora do plano, ou ela é paralela e está inteiramente mergulhada no plano, né? Contida no plano, tá bom? Então, como que a gente consegue ver isso? Como é que a gente consegue decidir qual é a situação? Basta a gente calcular a distância entre a reta e o plano, né? Vai ser a distância entre qualquer ponto A da reta e o nosso plano. Então, para fazer isso, observa, né? Eu vou encontrar... eu preciso encontrar um ponto A, né? Que viva na reta. Tá? Quem é um ponto A que viva na reta? Para fazer isso, eu posso fazer o quê, né? Vamos lá. Vou olhar para as duas equações, né? Eu vou substituir um valor, tá certo? Um valor, possivelmente colocando 0, de maneira a simplificar a minha vida, né? Então, vamos lá. Né? Se eu coloco, por exemplo, deixa eu pensar aqui, x igual a 0, o que vai acontecer? Não simplifica tanto. Vamos colocar y igual a 0, tá? A gente coloca y igual a 0 e consegue ver, tá? Vamos lá. Colocando y igual a 0, vai ficar... x vai valer 1 meio, tá? 2 sobre 4. E z vai valer menos 1 meio. Tá? Então, 1 meio, 0, menos 1 meio. Isso aqui é um ponto A que vive na reta. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a distância desse ponto até o nosso plano. Então, vai ser módulo dividido por raiz. O plano vai ser, ó, aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Eu vou pegar agora esse ponto e vou substituir na equação do plano. Vai ficar quanto? Observa. Vai ser 2 vezes 1 meio, tá? Mais 3 vezes 0, menos 1. Tá? Então, o que vai acontecer, né? Veja aqui em cima, né? No denominador aqui. Aqui eu tenho 9 e 4 são 13, né? Então, o que acontece? Vai ficar 1 menos 1, 0. 0 em módulo é 0, né? Ou seja, o resultado aqui deu 0. Certo? Então, significa dizer, né, que essa reta não é paralela fora do plano, ela é paralela ao plano dentro dele, né? Ou seja, ela está mergulhada no plano. Deixa eu só fazer um comentário, né, que a gente poderia ter feito isso, ter se dado conta disso antes, né? Bastava ver, por exemplo, né, que essa reta, a equação dela, né, aqui aparece, né, essa equação, uma das equações que define essa reta é múltipla, né, dessa equação que define o plano. Então, significa dizer que essa reta, né, é definida pela equação do plano e mais alguma coisa, tá? Mais alguma outra condição. Então, quer dizer, essa reta aqui certamente está contida nesse plano. Tá? Eu não quis fazer isso para explicar o método geral, porque às vezes a gente não consegue visualizar de cara assim. Tá? Então, o resultado é 0 aqui, mas a gente poderia ter visto isso antes. Tá
tá bom? Vou fazer outro exemplo. Aqui, pessoal, mais um exemplo, né? Então, aqui tem o nosso plano π, e aqui está a parametrização da nossa reta, né? Então, aqui fica mais fácil detectar um vetor normal, 1, 1, 1, né, a partir dos coeficientes, e um vetor paralelo à reta, que pode ser obtido olhando os coeficientes em lambda, né? Então, seria 3, 1, e aqui não aparece nada, é 0. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz o produto interno, nesse caso, né, o R por Nπ, o resultado vai dar quanto? Ó, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 0, 0, ou seja, o resultado deu 4. 4 é diferente de 0, e isso implica, tá, que R interseção π é um certo ponto, igual a um ponto, tá? Ou seja, essa reta vai furar, né, como a gente disse, esse plano em algum ponto, tá? O que implica que a distância entre R e π é 0 e a gente não precisou fazer essencialmente conta nenhuma, né? Tá bom? Você termina esse exemplo e vamos fazer outro. Aqui, pessoal, um outro exemplo, tá? Tá aqui o plano, tá aqui a reta, né? Então, eu vou fazer diretamente aqui, eu vou fazer já o produto interno entre um vetor normal, né, e um vetor paralelo à reta, um vetor diretor da reta, né? Então, a gente vai lá e faz, né? O que vai dar entre um normal ao plano e um diretor da reta, né? Aqui é só fazer, né? Coordenada a coordenada. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E agora, menos 1 vezes 2, menos 2. Ou seja, o resultado deu 0. Tá? Então, de novo, duas possibilidades. Ou a reta está inteiramente contida no plano e daí a distância é 0, ou a reta é paralela ao plano e está fora do plano. E daí a distância seria positiva. Para saber o que acontece, basta nós pegarmos um ponto da reta e calcular a distância ao plano. Então, a distância entre R e π, tá certo? É o mesmo que a distância entre A e π para qualquer ponto na reta. Então, eu vou pegar o ponto, né, A aqui como sendo aquele facilmente obtido, colocando lambda igual a 0. Então, eu vou pegar o ponto 6, 0, 1. Tá? Então, aqui, fazendo a conta, né, o que vai acontecer? Calcular a distância entre um ponto e um plano. A gente já sabe, módulo por raiz. Basta substituir, né? Então, vai ser, aqui é 6, né? Então, substitui aqui, no lugar do x, 6, mais 0, menos 1. E esse 6, né, não pode esquecer de passar ele para o lado esquerdo, né? Porque a nossa fórmula usa quando está igual a 0 aqui, né? Então, menos 6, tá? E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Ou seja, vai dar 6 menos 6 aqui, né? Módulo de menos 1 por raiz de 3. Ou seja, deu 1 dividido pela raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, a gente conclui que essa reta, né, de fato, ela é paralela ao plano e está fora do plano. Tá bom? Isso, então, a gente consegue deduzir isso a partir de calcular a distância, né? Tá? E isso, então, calcula a distância e termina o exercício.